Boa noite. Como acabamos de ver no telejornal deste sábado, o Porto de Ana Chaves deu hoje um passo em frente no que toca à melhoria da sua operacionalidade. A Enapor comprou um novo rebocador que vai multiplicar os ganhos da empresa na descarga de navios que não podem acostar o porto. A chegada do novo rebocador foi assinalada com pompa e circunstância. 31 de outubro de 2015 passa a ser uma data de referência para a Enapor. Neste dia, quando eram 6 da manhã, o rebocador Liberdade, adquirido com fundos próprios da Empresa Nacional de Administração de Portos, no valor de 300 mil euros, dava entrada no porto de Ana Chaves, depois de uma longa viagem com o ponto de partida no porto de Leixões, em Portugal. A bordo, 12 marinheiros, 11 santomenses e o comandante português, João Bastião. O rebocador Liberdade demorou cerca de 8 dias a fazer o percurso entre Leixões e o Porto da Praia, em Cabo Verde, onde procedeu ao abastecimento de gás, óleo, água e alguns víveres, tendo percorrido cerca de 1760 milhas. Depois, para fazer o percurso entre o Porto da Praia, em Cabo Verde, e Santo Tomé, demorou 9 dias e meio, tendo percorrido 2050 milhas. As capacidades e potencialidades do rebocador Liberdade são reconhecidas pelos marinheiros que o conduziram do Porto de Leixões até São Tomé. Em termos de manobra e de tração, são enormes. O reboque, apesar da idade que tem, está quase ao nível dos reboques atuais, portanto tem um grande poder de manobra, e como é um reboque já com bastante tração, portanto preparado para fazer reboques em alto mar a navios já de 120, 130 e 150 metros. Portanto é um reboque que tem muitas potencialidades e espero que sejam retirados os devidos proveitos disso. O rebocador demonstrou que é um rebocador que está na altura para fazer navegação do alto mar, tendo em conta os pequenos tempo que nós apanhamos, que o rebocador comportou muitíssimo bem. Liberdade foi recebido com pompa e circunstância no porto de Ana Chaves e abençoado pelo bispo da Diocese de São Tomé e Príncipe, Dom Manel António. O governo esteve representado em peso. 5 ministros marcaram presença na cerimónia. Este é mais um equipamento que a Enapor acaba de adquirir, que vai, na nossa perspectiva, ajudar a melhorar o processo de desembaraço dos navios que trazem mercadorias para São Tomé e Príncipe. Como nós todos sabemos, a Enapor tem vivido um grande problema, o país tem vivido um grande problema com o desembaraço dos navios, e que faz com que o preço do transporte marítimo para São Tomé e Príncipe seja bastante mais elevado que por outras paragens, tendo em conta o tempo que as embarcações ficam nas nossas águas. Com esse rebocador de maior capacidade, a Enapor vai poder mais rapidamente cumprir essa missão. Já não era sem tempo. Há muito que um rebocador como Liberdade fazia falta ao único porto de São Tomé. Ana Chaves, com cerca de 30 anos de calema, acaba de receber um grande reforço. É o segundo rebocador que o país adquire em 40 anos de independência. Esse rebocador foi adquirido com fundos próprios da Enapor, sem recursos a quaisquer apoios, quer do Estado, quer crédito de qualquer instituição financeira, pelo que é uma prova de que a empresa consegue fazer muito mais se ela orientar melhor os seus recursos para despesas que efetivamente têm a ver com a sua própria operacionalidade. Portanto, foi essa a instrução que nós demos à administração, à nova administração da Enapor. Acreditamos que eles perceberam isto. Este rebocador é mais um equipamento, mas não é o único. Nós sabemos que desde a sua tomada de posse, que essa equipa tem tentado a trabalhar no sentido de melhorar a capacidade de operação do porto. Esta é mais uma prova. O que nós dizemos é que vale mais sempre tarde do que nunca, e é com ações concretas é que nós conseguimos mudar as coisas, pois uma ação vale muito mais do que 1000 palavras, como se costuma dizer. Os trabalhadores da Enapor não escondem a satisfação.
É uma boa aposta pela parte da Inapor e pela parte também do governo, considero, que também apostou para que a Inapor pudesse fazer isso. Eu considero que o rebocador está em altura, tendo em conta que na nossa sub-região acontecem acidentes há anos que nós não temos um rebocador, não temos uma coisa que o possa tirar e salvar, mas com esse rebocador o gajo tem o combate anti-incêndio. Se um navio qualquer tiver um problema do incêndio no alto mar, o rebocador está munido com capacidades de o poder enfrentar e fazer o salvamento. Eu considero que o rebocador está equipado com todos os meios necessários para a qual o Santo Tomé e a Inapor necessita nesse momento. É um rebocador com o nome Liberdade, foi uma inspiração dos trabalhadores, portanto, para nós tem mais valia. E esperamos que o governo não vire as costas à Inapor, porque a Inapor praticamente é uma ilha dentro da outra, só sabendo tratar bem ela, cuidar dela, é como uma flor no jardim. E nós estamos cá para dar todo o nosso melhor. Há 10 meses que os administradores da Inapor vêm reunindo as condições para tornar o porto de Ana Chaves mais operacional. As operações portuárias irão fazer com maior fluidez, com maior facilidade. Portanto, é a população, são os clientes, são os agentes que ficam a ganhar. O país todo fica a ganhar. Liberdade trouxe outras valências para a atividade portuária do arquipélago de São Tomé e Príncipe. Porque o país, há algum tempo esta parte, vinha sofrendo num conjunto de insuficiências relativamente ao trabalho de busca e salvamento, ao trabalho de reboque. Nós tivemos casos, vocês já sabem, num passado não muito, algo recente, em que navios encalharam aqui no nosso porto com arroz, com combustível. Nós até soubemos que, a dada altura, pediu socorro durante mais de 10 horas. Então, o porto não tinha capacidade de responder a esta solicitação. O que aconteceu é que o navio afundou-se com uma certa, se calhar mais de 10 toneladas ou 20 toneladas de arroz, mas se fosse hoje com esse rebocador, não teria acontecido isto, porque este rebocador tem uma capacidade de fazer o reboque de qualquer navio, mesmo navios com capacidade para 500 ou mais contentores. A administração da Inapor e os seus trabalhadores assinalaram desta forma a chegada do Liberdade. Há cerca de 10 meses, a atual administração da Inapor havia programado um conjunto de desafios para tornar mais operacional o único porto de São Tomé. Na reportagem exibida em março passado, o diretor técnico da empresa, Adriano Rosamonte, dava conta dos planos da nova administração com vista à melhoria do funcionamento do porto de Ana Chaves. Estamos no coração da economia de São Tomé e Príncipe. O porto de Ana Chaves, construído na década de 60, é a única porta de entrada e o ponto de partida do desenvolvimento do arquipélago encravado no Golfo da Guiné. É a partir deste espaço que São Tomé e Príncipe movimenta a sua economia. A operacionalidade do porto de Ana Chaves determina o nível de crescimento econômico das ilhas, localizadas no meio do mundo. Praticamente tudo o que o país consome passa pelo porto de Ana Chaves e é também por aqui que saem os principais produtos de exportação do arquipélago. O programa do 16º Governo Constitucional assenta-se em 2 eixos fundamentais. Um deles é o crescimento econômico gerador de emprego, um crescimento econômico que ainda tem de passar pelo porto de Ana Chaves. Os novos administradores da Inapor, Empresa Nacional de Administração de Portos, têm a plena consciência disto e definiram como desafio para os próximos meses tornar o porto de Ana Chaves mais operacional. Aqui estava um antigo armazém que já não dava resposta às novas exigências da política aduaneira.
Anteriormente as mercadorias alvoravam o porto maioritariamente a granel, isto é, cargas não convencionadas, e atualmente as mercadorias chegam aos portos através dos contentores. Chegando através dos contentores, há toda a necessidade de adotar o porto para a recepção dos contentores. Isto quer dizer que o armazém que acabamos de demolir já não tem o efeito que tinha há sensivelmente 40 anos ou 50 anos. Hoje em dia precisamos desse espaço para meter os contentores, porque é lá dentro dos contentores onde vêm as mercadorias. O espaço a ser transformado num parque de contentores trará outras vantagens para o porto. E tratando-se de que este espaço é um espaço privilegiado do porto, porque está a escassos metros do local onde se acostam as embarcações, tanto de longo curso como as nossas barcaças que vêm com os contentores. Isto irá significar para nós uma grande valia, uma grande mais-valia, porque implicitamente iremos aumentar a capacidade dos contentores no porto, assim como também irá ter outros efeitos, que é a redução de custos. Iremos diminuir muitos custos de produção. Os custos de produção, como deve imaginar, quanto mais distante for o lugar de armazenamento, os equipamentos terão que gastar mais para termos o resultado desejado. Assim sendo, o contentor chegará, em termos práticos explicando, no porto, em menos de 5 minutos já estão no local desejado e a máquina já estará disponível para receber tomar logo outro contentor. Automaticamente, até o tempo de demora de despachar um navio irá diminuir consideravelmente. A estratégia da administração da Enapor para tornar o porto mais operacional começa com a organização do espaço e dos contentores. O desafio passa também pela recuperação e aquisição de equipamentos, outra medida que já está igualmente em curso. Este rebocador é o único que a empresa possui. Está inoperante há sensivelmente 8 meses. O seu avançado estado de degradação exigiu uma intervenção do fundo. Quando assumimos a gestão, encontramos o rebocador num estado lastimável. Isto é, não tinha programado a reparação do motor, e quando abrimos o motor encontramos as peças todas partidas, não estava no programa reparar. Nós encontramos a questão de tintas, que infelizmente estavam a reparar o rebocador, a soldar, a meter chapas sem dar a manutenção da estrutura, e estava totalmente oxidada. A verdade é que tivemos que fazer aquilo que se diz engenharia técnica, e temos que procurar as tintas cá, e haviam. Conseguimos a tinta, aí compramos a tinta e demos o seguimento aos trabalhos. Hoje o rebocador está, podemos considerar, a 80% da sua finalização. Estamos a esperar das peças que encomendamos, tendo em consideração o seu alto valor, tivemos que recorrer ao governo para ter o aval para a importação dessas peças. Já temos e já estão importadas, estão prestes a chegar daqui a sensivelmente 2, 3 ou 4 semanas, teremos o rebocador quase como novo. Isto é, montou-se quase toda a estrutura, todas as chapas novas, relativa à estrutura. Motor, vamos montar um motor, talvez não, é só a cambota que não vai receber nova, porque não há justificação, porque a cambota estava em bom estado. As 2 barcaças da empresa, construídas há mais de 2 décadas, também serão brevemente alvos de trabalho de manutenção. Os prejuízos devido à avaria do único rebocador são avultados. Para continuarmos a operar a meio gás, isto é, tivemos que recorrer ao aluguer de um rebocador de um terceiro,
que não têm capacidades suficientes para fazer esse serviço. Ela felizmente tem feito, mas não tem, por não ter capacidade, não tem essa velocidade de operação. Quer dizer, uma operação que é para fazer em 2 dias, acabamos de fazer em dobro do tempo. Isto é, o rebocador que traça as nossas lanchas demora dobro, triplo do tempo para ir ao alto mar buscar as barcaças, levar e trazer as barcaças. Isto acarreta mais custos para a empresa, mais custos para na operação e também, independentemente de tudo, temos também que pagar ao terceiro o aluguer do seu rebocador. A única grua do Porto de São Tomé funciona a meio gás. O equipamento cedido ao Porto no quadro da parceria com a empresa angolana Sonangol tem uma avaria e perdeu a capacidade de locomoção. Vai operando a 50% da sua capacidade e não pode movimentar. E com isso também é um outro desperdício que a empresa está tendo, porque temos muitas solicitações dos nossos clientes para serviços fora da Inapor, isto é, temos um exemplo, a EMAI em Santa Amaro já nos solicitou alguns trabalhos para a mudança dos motores, a EMAI no Boboforo, outros clientes que para desconsolidar os contentores bem pesados têm nos solicitado alguns serviços fora e esta máquina, neste momento, a não poder mover o lugar, podemos dizer que está-se a perder dinheiro. Estamos a perder dinheiro. E nós também localmente perdemos, porque uma operação que podemos movimentar em vários locais, temos que estar concentrado num único lugar e dá muito, mas muito constrangimento nas operações. Entretanto, se tudo correr como previsto, esta avaria poderá ficar ultrapassada dentro de poucas semanas. Suscitamos a vinda do mesmo técnico, porque, como sabem, num equipamento que vários técnicos metem as mãos, o que é que provoca? Tentamos solicitar a fábrica e foi precisamente a fábrica que nos aconselhou a vinda do mesmo técnico, que é o técnico que dá serventia a todas as máquinas desta marca. Na nossa sub-região, Angola, Guiné, Cabo Verde, São Tomé, basta todas as máquinas, ele que vem faz isso. Portanto, aconselham trazer o mesmo técnico, já está feito os expedientes, já fizemos a transação para a vinda desse técnico. E é de reportar que a vinda desse técnico nós conciliamos 2 situações: fazer a reparação da grua como tal e também fazer uma pequena formação aos técnicos, aos nossos técnicos. A maior operacionalidade do Porto de Ana Chaves passa também pela segurança. Por isso está em curso a instalação de um sistema informatizado de vigilância no Porto. Para definitivamente termos o Porto sobre as condições que são impostas no código ISPS em que fazemos parte. Isto é, controle de acesso de pessoas, bens, viaturas e monitorização por via informática, isto é, câmaras de vigilância de tudo que ocorre dentro do Porto. E também rigor no todo o perímetro do Porto, isto é, revermos questões dos arames farpados, vermos as zonas mais vulneráveis, tudo isto está em curso. Temos sensivelmente 2, 3 meses para pormos um ponto final em questões que brigam com a segurança no Porto. A formação de quadros é outra preocupação no âmbito da melhoria da operacionalidade do Porto. A questão de formação é uma questão sine qua non para qualquer governação. Portanto, nós temos neste momento identificado as áreas mais candentes para aceder às formações, há formações locais, há formações externas, já estão identificadas. Um porto seguro e operacional é o desafio proposto pela direção da Inapor, porque só assim São Tomé e Príncipe poderá alcançar
níveis mais altos de desenvolvimento econômico. A verdade é que de lá para cá, ou seja, de março para hoje, 31 de outubro, chegou-se à conclusão que as palavras dos responsáveis da Enapor não foram só de boca para fora. Os desafios propostos estão a dar resultados. O primeiro foi a recuperação da única grua do Porto. A solução chegou pelas mãos desses dois técnicos do fabricante da marca do equipamento, contratados pela direção da Enapor. 2 anos depois, a única grua do Porto de São Tomé voltou a funcionar em pleno. Ela encontrava-se com alguma parte da sua capacidade inoperante, isto é, não podia movimentar do espaço portuário, que, como eu havia dito, estavam o Porto e o país a perder dinheiro. Portanto, isto foi superado. Em uma semana foi feita a revisão completa do equipamento mais importante para o funcionamento do Porto, adquirido no quadro da parceria com a empresa angolana Sonangol. Esta máquina sofreu uma intervenção de manutenção de fundo, isto é, as imagens podem falar por si, ela ficou nova no aspecto da sua apresentação. Os seus mecanismos sofreram uma intervenção de manutenção e essa intervenção deu para levar a máquina a uma capacidade. A recuperação completa da única grua do Porto de Ana Chaves terá impacto imediato na situação financeira da Empresa Nacional de Administração de Portos. Ela é que movimenta os contentores de 40 pés com capacidade para 45 e aliás 50 toneladas. E só a título de exemplo, nós tivemos já a nível da EMAI e de algumas instituições vários pedidos ao longo desde dezembro até agora, mas por causa da inoperância da máquina não nos foi possível atender esses pedidos. Só para dizer que os grupos geradores da EMAI e mesmo da Bubufor e algumas instituições carecem de trabalhos que requeiram, comportam materiais pesados. Só esta grua é capaz de atender esses pedidos. Os técnicos da Enapor manifestam-se mais motivados perante as melhorias no que toca à operacionalidade do Porto. Já sabemos muito mais a nível de manutenção, a nível de reparação, e os operadores também receberam formação e bem preparamentos para manter o equipamento e pô-lo em plenas condições e operacionalidade do Porto. Os técnicos que vieram realmente deram-nos aquilo que eles têm e nós nesse momento recebemos. Estamos com a capacidade melhor daquilo que nós tínhamos. Em 3 meses, a nova administração da Enapor materializou 2 ações inscritas no seu plano de atividades, virado para a maior operacionalidade do Porto de Ana Chaves. Organizou o parque de contentores e agora a recuperação completa da única grua da empresa. Faltando apenas a componente flutuante, que é o nosso rebocador, que, pelos vistos, dentro de 20 dias, teremos também um rebocador completamente renovado. Quer dizer, pressupõe-se de que o Porto vai ganhar operacionalidade, vai ganhar mais rapidez. Segundo os responsáveis da Enapor, a grua agora recuperada a 100% tem garantia de funcionamento para 5 anos. Cumprido o objetivo número 1, que era o da recuperação da grua adquirida no quadro da parceria com a Sonangol, e como tinha sido anunciado pelo diretor-geral da Enapor, Alexandre Guadalupe, pouco tempo depois, o rebocador, que também encontrava-se inoperante há vários meses, era finalmente lançado ao mar. Com este ato, a direção da Enapor acaba de cumprir mais um dos seus objetivos para tornar o Porto de Ana Chaves mais operacional. Os trabalhos de recuperação do único rebocador da empresa estão praticamente concluídos. Esse rebocador encontrava-se no estaleiro de reparação, como pode verificar.
Na nossa reportagem anterior havíamos feito menção no seu estado, que não nos animava e não compactuávamos com aquela situação, o tipo de reparação que estava sendo feito, e aplicamos as nossas formas de trabalhar. A nossa forma de trabalhar, eis o resultado. Temos o rebocador quase como novo. Muito brevemente teremos a parte dos motores também pronta, porque ela veio parar no estaleiro sem motor. Portanto, agora vamos metê-la na água, no mar, vamos instalar o motor. O motor vai estar preparado quase como novo, recebendo de raiz, como dizer, de base, desde os pistões, as camisas, incluso até as cabeças dos motores novos, válvulas novas, injetores novos. Quer dizer, o motor vai estar totalmente recondicionado. A descida ao mar do único rebocador do Porto de São Tomé abre uma nova etapa na gestão financeira da Enapor. Em termos financeiros, este rebocador por si só vai representar uma recuperação financeira na ordem de 70%. Durante este período de cerca de 7 meses que o rebocador está na reparação, nós temos feito aluguer dos outros equipamentos pertencentes a terceiros, que de qualquer modo nos têm garantido a operacionalidade do Porto. É de louvar, até agradecemos os nossos parceiros pela ausência deste rebocador ter pedido garantir-nos a operacionalidade, mas é verdade que isso traz para nós outros aspectos negativos que têm a ver com, enfim, o problema de receita. Mas com esse rebocador nós podemos, enfim, recuperar as nossas receitas e, enfim, procurar da melhor forma servir os interesses portuários. Entre as medidas adotadas pela direção da Enapor para melhorar a operacionalidade do Porto de São Tomé está também a aquisição de um novo rebocador e uma nova barcaça com capacidade para transportar 40 contentores. A partir daí, o Porto será mesmo operacional. Os navios que eventualmente costumam estar a 5, 6 dias em Porto passarão a estar máximo 2 dias, 1 dia. E isto reduz sobremaneira o fretamento, os preços do frete e também o preço da mercadoria no consumidor final. Portanto, é um ganho incalculável que nós estamos a tentar chegar. Mas é verdade que nós estamos mandatados para isso. O 16º Governo tem o objetivo de melhorar o Porto e nós estamos, no mínimo, a cumprir aquilo que o Governo quer para o país. Depois da recuperação pela Enapor da capacidade de locomoção da única grua do Porto, agora foi a vez do rebocador Ana Chaves. Tudo quanto vem sendo dito ao longo dos últimos meses pelos responsáveis da Enapor no que toca à melhoria da operacionalidade do Porto de Ana Chaves está a acontecer e as imagens falam por si. Como já vimos, o novo rebocador acabou de ser adquirido, mas antes a nova barcaça com capacidade para mais de 40 contentores, cuja aquisição também tinha sido anunciada pelo diretor da empresa, já estava em operação. No mês passado, pela primeira vez na sua história, o Porto de Ana Chaves recebeu um navio com 250 contentores e a descarga foi feita em apenas 3 dias, graças a esta nova barcaça. A maior operacionalidade do Porto de São Tomé tem contribuído para aumentar a entrada de mais produtos no país. Com 27 anos de serviços, o Porto de Ana Chaves recebe pela primeira vez 250 contentores de um único navio. Santa Francisca, que partiu da China, passando por Japão, Vietnã, Indonésia, Brasil, Norte da Europa e Portugal, está carregado com diversos produtos, com destaque para materiais de construção, cujo transbordo começou na manhã desta terça-feira. Este número, de facto, é a primeira vez, pelo menos com a nossa agência, com certeza. É um número bastante elevado e não é normal. E pronto, estamos muito gratos e felizes por chegar a estes números. Tem havido algum investimento por parte da Enapor e do Porto de São Tomé, nomeadamente a nível de equipamento,
e que de facto também nos dá mais ânimo para trabalhar e para trabalharmos com estes números elevados de contentores. Portanto, neste momento esperamos efetuar esta descarga em 3, 4 dias. Isto decorre de um conjunto de reformas, de um conjunto de transformações que nós fizemos em 6 meses no Porto. Compreenderá que nesta altura o Porto reduz de 8, 9, 10 dias para 2 dias de navios em Porto. Quer dizer que nós fizemos uma transformação que não se fazia há décadas. Portanto, é motivo de orgulho, acredito que o país conheceu uma transformação talvez tão súbita que o próprio cliente, o agente, os operadores comerciais estão encorajados, estão motivados em trazer mercadorias para o país. Para o diretor da Enapor, a entrada no país de navios com mais de 200 contentores, caso inédito na história do Porto de Ana Chaves, é um sinal claro da melhoria do ambiente de negócios no país, que tem sido correspondido pela melhoria de operacionalidade do Porto, que nos últimos tempos adquiriu este novo rebocador e uma nova barcaça com capacidade para transportar mais de 40 contentores de uma só vez. É um sinal de crescimento, da melhoria do ambiente de negócio, da melhoria da operacionalidade do Porto. Só para dizer que nós, há algum tempo esta parte, estamos a dizer há menos de 8, 9 meses, nós tínhamos sensivelmente há 10 meses, o que vinha arrastando há mais de décadas, um porto com 3 barcaças pequenas que transportavam 12 contentores a cada um, e pouco mais do que isso não tínhamos, e compreenderá que o navio ficava aí cerca de uma dezena de dias à espera para fazer descarga de 100, 80, 90 contentores. E isto hoje é completamente diferente. Nós conseguimos em 2 dias fazer, enfim, desembaraçar o navio com mais de 100 contentores. Portanto, é motivo de que hoje poder-se-á dizer, naturalmente, que decorrente dessas transformações é possível que a breve trecho, ou daqui a algum tempo, possa encontrar reduzido alguns custos com os fretes e os demais custos que decorrem das importações. E a redução dos custos de importação, que poderá ver-se resistir, terá implicação direta na economia do país e na vida da população, garantiu Alexandre Guadalupe. Uma das coisas que onera muitos custos com o consumidor final, com a mercadoria, tem a ver com a demora de navio em Porto. Portanto, compreenderá de quando o navio demora muito tempo em Porto, há custos acrescidos, adicionais, que a gente tem que submeter para depois cobrar aos clientes. Obviamente também que, tendo sido reduzido esse número de dias de estadia do navio, também há custos que o agente já não tem, por forma que ele, consequentemente, naturalmente, com algum tempo, poderá vir a reduzir o custo com o frete e outros custos. Porto de São Tomé resiste a maior fluidez no desafandegamento das mercadorias. Operadores econômicos agradecem e colocam na rota das ilhas navios com maior capacidade de carregamento. De realçar que dos 250 contentores trazidos por Santa Francesca, a maioria está carregado com materiais de construção, sobretudo cimento, o que representa uma aposta clara na infraestruturação do país. Para os próximos tempos, os desafios são outros e implicam grandes investimentos. A Enapor tem em estudo um projeto que visa a extensão do cais do Porto de Ana Chaves para permitir a acostagem de navios de grande porte. E o outro projeto é o da requalificação e ampliação da área de armazenagem de contentores. O projeto de requalificação e ampliação da área de armazenagem de contentores é o que está numa fase mais avançada, já com financiamento garantido pela União Europeia. O objetivo é pôr fim aos constrangimentos resultantes da falta de espaço para a agrupagem de contentores. Para reduzir o efeito desse constrangimento, resolveram abdicar-se de alguns, tipo um campo de futsal e o prédio onde era o frigorífico, portanto, para libertar espaço para maior armazenamento de contentor. Com a concretização do referido projeto,
o porto de Ana Chaves deverá ganhar mais 4.372 metros quadrados. De acordo com a União Europeia, a Enapor financia a elaboração do projeto, estudos, projetos e os cadernos de encargos, segundo os processos da União Europeia. Então, tendo tudo isso, a União Europeia tem uma verba que eu desconheço para financiar o melhoramento dessas áreas. No âmbito deste projeto, uma área significativa localizada ao sul do recinto portuário será objeto de intervenção e execução de pavimento de betão armado e capacidade resistente para a operação de máquinas pesadas. Tem que se fazer a repavimentação dessas áreas, uma que era encalçada, outra que anteriormente era pavimentada, mas alcatroada, pronto, se quiser, asfaltada, mas que não era vocacionada. Portanto, na década de 50, quando foi feito esse porto, não era vocacionada para armazenamento de contentores. A partir do momento em que houve necessidade de pôr lá alguns contentores, consequentemente, com a manobra dos equipamentos pesados, desfez completamente o pavimento. Neste momento, que já fizemos o trabalho de laboratório, portanto, que escavamos para ver o que é que está em baixo, vimos que só tem areia. Depois daqueles 40 centímetros só tem areia. Daí que estamos no processo de estudos, de análise de várias soluções para efetivamente chegar a uma solução ótima que conjuga maior resistência, maior capacidade para armazenamento de contentores. A área a ser pavimentada será dotada de infraestruturas elétricas que irão assegurar a operacionalidade de atividades noturnas. Com essa melhoria, vai permitir com que se desafogue essa zona, não é? E ganhando espaço lá nessa parte. Provavelmente no primeiro semestre já teremos a zona sul do porto, onde está o armazém de GGA, completamente requalificado. Então conseguimos se calhar mais um hectare que permitirá um maior fluxo de mercadorias, maior movimentação de mercadorias, melhor acondicionamento de mercadoria. Portanto, a economia marítima vai crescer, mas encontrará também uma resposta a nível do Porto de Santo Tomé para os próximos tempos. O outro projeto que irá implicar grandes investimentos é o da extensão do cais do Porto de Ana Chaves. Os estudos já estão elaborados, já existem parceiros interessados, mas as negociações para o investimento ainda estão numa fase embrionária. Esse projeto diz, essa versão diz, de que eu conseguirei ter a parte principal de um porto é canal de acesso. Isto é, que o navio consegue entrar e encostar neste pontão numa profundidade de 7 metros. Iriam dragar, iriam criar condições de acessibilidade ao porto. Nesta versão também diz que eu conseguirei ter uma maior área de armazenamento dos contentores. Porque, como havia dito, o porto exige 3 ou 4 fatores: o espaço, a profundidade, a área de entrada. E nesse projeto contempla uma parte, mas que nós iremos posicionar perante ela, porque ela para nós não tem um enquadramento de acordo com a nossa avaliação técnica, quer dizer, apetrechos com equipamentos. Nós queremos que sejam equipamentos novos. Um projeto a pensar no futuro da economia de São Tomé e Príncipe e na realização de outros projetos
de grande dimensão. Para se construir um porto de águas profundas, necessário é que tenhamos este porto operacional, que ele funcione em pleno, porque tudo quanto construir os materiais de construção para este porto passará necessariamente por este porto. Por isso é que o governo está empenhado no sentido de nós estendermos um pouco mais o porto, o cais, pelo menos mais 500 metros, um pouco mais, para termos um calado de 7 metros. E também fazer uma extensão da área portuária para termos digamos assim, um mecanismo de movimentação de cargas e de mercadorias, de contentores, que permitirá um fluxo de entrada de mercadorias que irá movimentar toda a economia nacional. Perante todas as ações realizadas ao longo dos últimos 10 meses com o objetivo de melhorar a operacionalidade do porto de Ana Chaves, é justo ouvir os responsáveis da Enapor dizerem que o balanço das suas atividades neste ano de 2015 é positivo. De acordo com o diretor-geral da empresa, Alexandre Guadalupe, mais de 80% das metas programadas foram atingidas. De acordo com a administração, ficam para trás os tempos em que a Enapor não era capaz de satisfazer as solicitações mais básicas dos seus clientes. Hoje, a empresa que gera o porto de Ana Chaves tem motivos para estar mais confortada perante as necessidades dos que procuram os seus serviços. Neste momento, eu posso dizer e afirmar, mas também não seria só o momento a dizer, porque os factos falam, portanto, provar de que hoje o Porto já está em condições de dar esta resposta e outras. Tanto aqui temos o caso de estocagem. Nós temos um grave problema de limitação de espaço para contentores. Metíamos contentores até fora do porto, ficavam abraços com a devolução dos contentores, a entrega dos contentores a tempo próprio ao cliente. E hoje isto já não é motivo de problemas. O porto já consegue, pode fazer uma passeata pelo porto, já respira, já não existe contentores aí no porto com 5, 6 anos e os clientes a pagarem por essa nossa insuficiência. Já temos os contentores à disposição do cliente a tempo e hora, e também já temos as mercadorias dentro dos armazéns acondicionadas à melhor maneira. Mais de 80% das atividades programadas para 2015, com vista à melhoria da operacionalidade do porto, foram realizadas. A verdade é que o porto, como sabe, havia um conjunto de constrangimentos. Na altura, quando entramos, o porto tinha um conjunto de problemas. Estamos a referir, essencialmente, à operacionalidade do porto, os equipamentos avariados, e o porto estava completamente inoperante. E compreenderá de que, envolvido 10 meses, nós temos o porto completamente operacional, temos equipamentos, todos eles operacionais. Enfim, o resultado só pode ser positivo. O governo, liderado por Dr. Patrício Taboada, lançou-nos um desafio. Desde que chegámos aqui, o primeiro-ministro queria para invertermos o paradoxo, invertermos o rumo do porto, porque o porto estava operacional. Ele compreendia isto. Eu acredito que o primeiro-ministro, não sendo ele um portuário, mas ele percebe bastante da indústria marítima, do negócio marítimo, ele percebe das atividades marítimas e portuárias, e neste contexto ele lançou um desafio, que tínhamos que em um ano mudar a operacionalidade do porto. Nós assim o fizemos. Neste conjunto de ações, com vista à melhoria do funcionamento do porto, a componente formação também não foi esquecida. Pela primeira vez, a Enapor formou marinheiros com carta marítima internacional. Nós temos alguns nossos colegas que têm um certificado internacional para navegabilidade deste rebocador. Para nós é uma boa valia e que entendemos que a direção da empresa fez uma boa aposta. Nós, quando mandamos buscar o rebocador, nós associamos o útil ao agradável, porque as pessoas viajaram com as tais cédulas marítimas, que é comum aqui no nosso país. As pessoas têm documentos bastante enfim, não apropriados para a embarcação. E nós conseguimos, a nível de Portugal, a nível de algumas autoridades congêneres, o Porto de Leixões, a IMO, o IPTM, nós conseguimos formar 8 marinheiros. Hoje já estão
credenciados, estão certificados internacionalmente, podem navegar mesmo nos mares europeus e mesmo na África, e isso é um ganho para o país, é um ganho para a Enapor, portanto isto é extremamente importante. A vigilância das instalações portuárias também mereceu a atenção da administração da empresa. Hoje, a Enapor possui um sistema de vigilância informatizada dos mais sofisticados. Estamos com um serviço modernizado, um serviço que temos em 24 horas e que ela trouxe mais valia porque nós detectamos o roubo em qualquer momento que nós achamos que foi efetuado esse roubo. E como é que é monitorizado isto? É monitorizado através dessas máquinas, ela grava automaticamente durante 15 dias e depois vamos passar pente fino nesta ou aquela informação que nos interessa e depois guardar num servidor ou num computador, de modo que posteriormente podemos fazer salvaguarda daquilo. O próximo passo é a aquisição de câmaras de longo alcance para monitorizar os navios fora do cais do porto. Como sabe, nós temos alguns navios também que ficam fundeados para além da nossa baía. Nós estamos a pensar, estudar como é que nós podemos também ter controle desses navios, de modo que as pessoas não possam saltar nesses navios. No lado também. É preciso ter umas câmaras de longo alcance. Precisamente, nós já encomendamos algumas câmaras de longo alcance para que nós possamos efetuar esse serviço. Em brevemente estaremos isso tudo montado. É bom que toda a gente está cá a ver da maneira que a coisa mudou. Mudou totalmente. Não somos funcionários na Enapor. Hoje nós temos, há 40 anos, nós não tínhamos um rebocador desse. Mas em curto tempo que o partido, o diretor, toma o poder como diretor-geral da Enapor, nós já temos um bom rebocador com capacidade para abranger cerca de 13 camas para os marinheiros. E estamos felizes, eu pessoalmente estou muito feliz, não tenho palavra para dizer. Por isso que eu sempre dizia que foi uma hora de... Eu sempre digo que Deus é o Deus de todo poder, o que Deus dá nenhum homem consegue tirar. O Patrício Trovada veio para resolver o problema do povo e, na realidade, o povo tem estado a ver o problema que está estando a resolver. Pelo menos aqui na minha empresa, Enapor, todos os trabalhadores estão vendo que tudo está mudando. Ao final desta emissão especial dedicada à Enapor, no dia em que a empresa deu um passo importante rumo à melhoria da operacionalidade do Porto de Ana Chaves. Boa noite.